Mulher é vítima de tentativa de feminicídio após ser agredida com um pedaço de madeira pelo companheiro. Veja outros destaques desta edição. Concessionária de energia alerta clientes sobre golpes envolvendo boletos e canais falsos de atendimento. Dia Mundial de Combate ao AVC alerta sobre os riscos da doença que afeta milhões de pessoas. E segundo o Ministério da Saúde, tem atingido faixas etárias cada vez menores. Temos que levar em conta que hoje em dia na vida moderna a gente tem muito estresse e também o sono, a baixa qualidade do sono não está sendo tão interessante. E ainda, equipe do basquete de Rio Claro conquista a primeira vitória do NBB. O Leão levou a melhor diante do Paulistano em partida no Felipão. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando de violência. Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio na tarde de ontem em Rio Claro. A vítima foi agredida com um pedaço de madeira por seu companheiro, que também danificou objetos e ateou fogo em um veículo. Ela conseguiu acionar a polícia militar, que chegou ao local e constatou algumas agressões no rosto da mulher. O acusado foi localizado e abordado nas proximidades e detido em seguida. Porém, precisou ficar em observação no hospital por ter ingerido medicamentos. A vítima também recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher, onde solicitou uma medida protetiva. Então, a ação rápida aí da Polícia Militar foi possível prender este acusado, mas ele havia ingerido medicamentos e precisou ficar em internação também, mas é mais uma mulher que precisou, então, de medida protetiva. E agora um alerta para moradores de Rio Claro. A gente sabe que os criminosos utilizam aí diversos artifícios para tentarem aplicar golpes. Muitas vezes falsificam boletos e acabam fazendo aí novas vítimas. A concessionária de energia está intensificando sua campanha de conscientização para alertar os consumidores sobre essas ações, principalmente agora que os consumidores começaram a receber um novo modelo de conta de energia. Olha, as fraudes envolvem boletos falsos, ligações enganosas e mensagens fraudulentas que podem colocar em risco a segurança financeira dos consumidores. Mas para explicar como é que você pode se proteger dos golpistas, eu converso agora com o André Fernandes, que é representante institucional da Elektro e tem mais informações para a gente nesse sentido. Olá, André, como é que os consumidores, o pessoal que está nos assistindo agora em casa, pode ter certeza que a conta, o boleto, a fatura que ele vai pagar é de fato da Elektro? A partir deste mês de outubro, os nossos clientes começaram a receber o novo modelo de conta de energia. A primeira novidade é que ela passou a ser uma nota fiscal de energia, podendo até ser consultado na Secretaria da Fazenda. O importante é justamente nas modalidades de pagamento que nós temos, por Pix ou pelo código de barras, o favorecido ser a nossa empresa, Neoenergia Elektro, e também o nosso CNPJ. Vocês estão reforçando esse alerta nas últimas semanas, né? Houve um aumento de casos. Qual que é o golpe mais comum que esses criminosos têm aplicado nas pessoas usando o nome de vocês? Infelizmente, com a mudança do modelo, essas pessoas estão tentando fraudar justamente o favorecido do código do Pix e do código de barras para pessoas físicas com CPF. Sendo isso, não siga com o pagamento. E o que vocês recomendam, André, o que a empresa recomenda para as pessoas que estiverem suspeitando, né, serem vítimas de algum tipo de fraude? Qual que é o caminho? No verso da nossa nova conta estão os nossos canais de atendimento oficiais: WhatsApp, internet, site e aplicativo. Ok, muito obrigado pelas informações. Olha, só reforçando então aquilo que o André acabou de trazer aqui para a gente de informação, na hora do pagamento, então, é necessário ficar atento, né, ao favorecido, ao CNPJ, se é da Elektro ou não. Inclusive, esse CNPJ vai aparecer aí no seu vídeo para que você possa também ter a certeza desse número, mas lembrando, ele também está no verso da conta que chega todos os meses aí na sua casa. E se você está desconfiado de que pode
estar sendo vítima de algum tipo de golpe ou de fraude, também tem um canal de comunicação, tanto pelo site como pelo WhatsApp, que também vai aparecer para você aí no vídeo, por onde você pode entrar em contato com a empresa e tirar a dúvida, né? Fazer o tira-teima daquilo que está sendo pago aí na sua casa. Pedro Gaspar, de Rio Claro. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para auxiliar de produção, auxiliar de limpeza, motorista entregador, estagiário de corretor de imóveis, jovem aprendiz no setor administrativo, assistente comercial, analista de crédito e cobrança, soldador, operador de empilhadeira e conferente de mercadoria. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E depois do intervalo a gente faz um alerta, viu? Hoje é o Dia Mundial de Combate ao AVC, doença que tem atingido faixas etárias cada vez menores. Mas tem o basquete, que se deu bem em casa e conquistou a primeira vitória pelo NBB contra o Paulistano. E agora a gente fala de saúde, prevenção e alerta no Dia Mundial de Combate ao AVC, que é lembrado hoje. E um dado preocupante, viu? O estado de São Paulo registrou mais de 27 mil internações por AVC no primeiro semestre de 2025 e tem uma outra preocupação. Um levantamento do Ministério da Saúde apontou que os AVCs estão atingindo faixas etárias cada vez menores. O começo do ano foi marcado pelo maior susto que o Hugo e a Thalita já viveram. Ele tinha apenas 31 anos quando sofreu um AVC hemorrágico. Comecei a sentir um mal-estar. Aí eu chamei minha filha, pedi ela para ligar para minha esposa. E ela parece não conseguiu. Aí ela pediu ajuda para a vizinha, porque eu estava sentindo sensação de desmaio já. Aquela angústia, aquele aperto no coração. E foi onde que eu pedi ajuda para ela. Aí daí ela parece que conseguiu falar com a vizinha
E a vizinha ligou para minha esposa. Foi muito assustador, né? Porque quando a gente saiu de casa, eu saí de casa para um compromisso, ele estava muito bem, né? Estava me ajudando com as coisas de casa. E pouco tempo depois, eu recebi uma ligação da minha vizinha que tinha acontecido alguma coisa na minha casa. E quando eu cheguei de carro, eu vi a ambulância e me assustei, né? E deixei o carro como estava, abri as portas, puxei o freio de mão e saí. Foram 40 dias de incerteza entre aparelhos e tubos na UTI. Hugo perdeu 15 quilos e ficou bastante debilitado. O corpo já não respondia mais como antes e a família e os amigos se perguntavam se ele voltaria a falar, andar ou até mesmo se sobreviveria ao que aconteceu. Porque não é só uma recuperação física, né? Quem está internado ali, eu percebi muito isso com ele, muito mais o psicológico. Eu acho que é muito tempo ali internado. Acredito que as expectativas ali para quem está na cama é quase nula, né? Porque o tempo passa e nada muda. Foi muito tempo, né, para ele. Então, foi um desafio para nós. Casos como o do Hugo reafirmam dados recentes divulgados pelo Ministério da Saúde, que mostram que AVCs e infartos estão atingindo faixas etárias cada vez menores. De acordo com o levantamento, 18% dos casos de AVC já acontecem em brasileiros entre 18 e 45 anos. Mas ele não é o único que preocupa. Os casos de infarto entre pessoas com menos de 40 anos cresceu 180% desde os anos 2000. O que antes era considerada doença de gente mais velha já tem acontecido com muito mais frequência também entre os jovens. Mas o que está por trás dessa mudança tão precoce no perfil dos pacientes? Depois da pandemia, a gente percebe que houve um aumento expressivo dos eventos cardiovasculares em jovens e isso acontece até por um conjunto de fatores. Nós temos que levar em conta que hoje em dia na vida moderna a gente tem muito estresse e também o sono, a baixa qualidade do sono não está sendo tão interessante. Então é difícil quem trabalha em horário comercial. Então muitas vezes isso se prolonga, né, durante a noite, ocasionando mais estresse e isso gera um ambiente metabólico muito inflamado, né? Então aumenta bastante o risco cardiovascular, essa questão do estresse crônico e da falta de sono. Como o Hugo não tinha um histórico de doenças, levava uma rotina comum e não fazia uso de drogas, os médicos ficaram intrigados com o que poderia ter causado o AVC. Mas situações como a dele, em pessoas jovens e aparentemente saudáveis, têm se tornado cada vez mais frequentes também pelo excesso destas e de outras substâncias. Excesso do uso de álcool, drogas, anabolizantes de formas indevidas, cigarros eletrônicos. Segundo esta médica cardiologista, o corpo costuma dar sinais de que algo não vai bem. O corpo geralmente ele nos avisa, só que muitas vezes a gente não quer escutar ou nós justificamos essas situações. Então, por exemplo, estou me sentindo muito cansada. A gente justifica que isso é por conta de falta de sono. Estou tendo dor no peito, palpitação, justifica que é por conta do estresse e ansiedade. E muitas vezes não é. Muitas vezes é algo real que está acontecendo. Então, sempre que algo fugir do padrão, é importante procurar ajuda. Como, por exemplo, dores de cabeça constante, aumento de peso muito rápido, formigamento, dor do peito, falta de ar, inchaços também, dores articulares. Tudo isso são sinais de alerta de que o seu corpo precisa de ajuda e de uma avaliação. Além de reconhecer os sintomas, é necessário promover mudanças. O infarto é hoje a principal causa de morte no país e mais de 80% dos casos poderiam ser evitados. Eu falo que o básico bem feito já ajuda muito. Então, por exemplo, ter um sono de boa qualidade e acordar repousado, então fazer a higiene do sono, evitar telas antes de dormir, porque muitas vezes essas telas podem trazer um estado de estresse muito grande, dependendo do que você está assistindo. Recuperado, o Hugo segue sendo acompanhado por uma equipe médica para tratar de algumas sequelas, como por exemplo a visão do lado esquerdo, que às vezes fica um pouco embaçada. Com novos hábitos e mais consciência sobre os sinais do corpo, ele e a Thalita aprenderam que a vida pode mudar num instante, mas também pode recomeçar. Uma lição para a gente aproveitar os nossos dias, né? Valorizar as pessoas e cuidar. Cuidar muito da saúde, porque o Hugo ele não tinha realmente nenhuma comorbidade, mas era um homem que assim não se preocupava muito em estar acompanhando, né? Estar se acompanhando assim, tá com os médicos, fazer acompanhamento, nenhum tipo de acompanhamento, né? Homem geralmente não tem esse costume, né?
Olha, e deu bom para a equipe do basquete de Rio Claro na noite de ontem. Durante a terceira partida pelo NBB, o time enfrentou o Paulistano e saiu com a vitória após um jogo eletrizante e diferença de apenas 2 pontos no placar final. O Conta Simples Rio Claro chegou à noite desta rodada pressionado por 2 derrotas seguidas, uma em casa e outra fora, e tinha pela frente o desafio de conquistar a sua primeira vitória não apenas dentro do seu ginásio, mas em todo o campeonato. O reforço estrangeiro de estreia, o americano DeMarco Owens, estava disposto a virar a chave. I'm just coming in to help, rebound, play hard, get some stops, whatever I can contribute on offense, it'd be good, but the fans was really great. I like it here so far, and I had a good time today. O Rio Claro começou bem com bola de 3 de Dos Anjos e boas chegadas de Gemadinha e Ricalo. Mas o paulistano reagiu rápido e abriu vantagem ainda na metade do período, mesmo com boas jogadas de Scott e Vitor Silveiro. O time da casa fechou o primeiro quarto atrás no placar, 32-21 para os visitantes. No segundo período, o Leão foi criando oportunidades na raça, furando a defesa do paulistano. Vitor abriu com bola de 3 e Scott chamou a responsabilidade com 2 boas cestas e participação direta no ponto de Gemadinha. Bonfim ainda deixou o dele já no final, mas o time foi por intervalo atrás, 52-39 para o paulistano. A julgar pelos minutos iniciais, ninguém poderia prever o que estava por vir no terceiro quarto, que começou monótono, mas terminou vibrante com uma reviravolta surpreendente. A defesa do Rio Claro se impôs mais e abriu caminho para a reação. Com Owens estreando bem, Dos Anjos e Scott chamaram o jogo para si, com direito a 2 enterradas seguidas e bolas de 3 de Ricalo. Na reta final, o time da casa virou o placar e fechou o período na frente, 65-62. No último quarto, o time da casa manteve o embalo. Scott seguiu brilhando, Ricalo apareceu com mais uma bola de 3 e o time abriu vantagem. A arbitragem ainda gerou reclamações da torcida, mas mesmo com os ânimos quentes, o Rio Claro segurou a pressão e confirmou a vitória por 89-87. Com o resultado de hoje, o Rio Claro enfim quebrou o jejum e respira um pouco mais aliviado. A primeira vitória no NBB representa mais que um placar favorável. É o início de um novo ciclo sob o comando do novo técnico e também com a chegada de Owen. Agora o foco passa a ser dar sequência, ganhar consistência e manter a confiança do elenco. Today we have the same problem in first half. We play very soft. This team play one very strong basketball in lucky rooms. Leo and me, little preparation players for this. Second half is play very is better. Parabéns, nada como uma vitória em casa, né? E no futebol, mais uma boa notícia para os torcedores do Velo Clube. Pela primeira vez, o Rubro Verde vai disputar a Copa do Brasil. O time tem comemorado a ótima fase e com alegria divulgou a informação que em 2026, então, vai aí entrar em campo pela Copinha, Paulistão da Série A1, Copa Brasil e Brasileiro Série D. É isso, já anota o calendário aí, prepara a camisa para torcer muito aí para o Velo Clube. Então, você que é torcedor e apaixonado. Quinta-feira de sol com algumas nuvens e chuva passageira. Noite também de muitas nuvens, porém com tempo firme. Em Rio Claro, mínima de 18, máxima de 22 graus. Em Santa Gertrudes, a mesma oscilação. Mínima de 18, máxima de 22. Já em Corumbataí, as temperaturas oscilam entre 17 e 23 graus. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Estamos de volta amanhã na primeira edição, ao 12:30. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.